Olá, eu sou Raiane Bezerra e vim aqui apresentar o nosso trabalho sobre dinâmica hidrológica das nascentes do Cariri Cearense e sua contribuição para a segurança hídrica. As nascentes elas têm sua relevância devido ao fato delas contribuírem para a manutenção do ciclo hidrológico, já que elas são o ponto de partida dos rios, né, de onde os rios surgem, e também são o elo entre as águas subterrâneas e as águas superficiais. Além disso, elas contribuem para a garantia da segurança hídrica regional, especialmente em locais semiáridos, como é o caso do Cariri Cearense. As nascentes no Cariri Cearense elas são vistas como patrimônio natural e cultural, além de servirem para o abastecimento humano e também a conservação da biodiversidade. No entanto, essas nascentes do Cariri elas vêm sofrendo uma pressão antrópica devido a diversos fatores, dentre eles o desmatamento, o uso inadequado do solo e também a expansão urbana desordenada. Então, esse trabalho tem como objetivo avaliar o comportamento hidrológico das nascentes do Cariri Cearense entre os anos de 2021 a 2024 e também identificar os padrões de perenidade, sazonalidade e vulnerabilidade hídrica. A metodologia, então, consistiu em verificar as 6 campanhas de monitoramento dessas nascentes, né, onde foram feitas as medições diretas de vazão. Nesse caso, são monitoradas 80 nascentes catalogadas na cidade de Crato, Barbalha, Jardim Missão Velha e Porteiras. E aí foi feita a análise estatística, em que foi calculada a vazão média, mediana, o coeficiente de variação e o índice de perenidade. Além disso, também foi feita a espacialização no QGIS. Então, como resultados, a análise estatística trouxe uma vazão média de 0,38 litros por segundo, uma mediana de 0,24 litros por segundo, o coeficiente de variação de 62,3%, o que mostra que essas nascentes elas variam muito entre si, e o índice de perenidade entre 0,25 a 0,91, o que também mostra essa variabilidade entre as nascentes, né? Então, se constatou uma heterogeneidade tanto temporal quanto espacial. No caso da heterogeneidade temporal, ela se refere à sua perenidade, né? Então, existem nascentes que são perenes e existem nascentes que são intermitentes. Também mostrou que há uma heterogeneidade espacial, ou seja, o espaço em que essas nascentes estão são diversos, né? Algumas nascentes elas estão mais conservadas do que outras, no ponto de vista da vegetação. Também é importante destacar as nascentes com a maior descarga, que são Água Fria, com 3,2 litros por segundo, a Batateira, com 2,7 litros por segundo, e a Bom Jesus, com 2,1 litros por segundo. A vazão predominante foi de menos de 0,5 litros por segundo, então por isso que a vazão média caiu tanto, né? Porque a maioria das nascentes elas possuem uma vazão menor, apesar de existirem essas 3 nascentes com grandes vazões. E também, em relação à estabilidade, o estudo mostrou que as nascentes em áreas com uma maior preservação da vegetação, elas se mostraram mais estáveis. Já as nascentes em áreas com uma maior antropização, elas se mostraram menos estáveis. Então, o estudo demonstrou que o comportamento hidrológico das nascentes ele é predominantemente sazonal e que depende do uso e cobertura do solo. Além disso, a perenidade dessas nascentes ela está diretamente associada à conservação das zonas de recarga. Como eu falei anteriormente, quanto mais conservada a vegetação no entorno das nascentes, maior a sua estabilidade. Além disso, algumas estratégias são essenciais para a conservação dessas nascentes e garantir essa perenidade delas. Então, uma delas é a gestão integrada, né, dos recursos hídricos ali, da zona da nascente, da área das nascentes, e também a proteção do seu entorno. E, por fim, esse estudo contribuiu com os ODS da Agenda 30, né, dentre eles o ODS número 6, água potável e saneamento, porque as nascentes elas são fontes de água potável e elas abastecem comunidades, locais que têm um acesso mais dificultado a outras fontes de água.
e também o ODS número 15 da vida terrestre, porque as nascentes elas garantem aí a biodiversidade local, como por exemplo aqui no Cariri, o caso do soldadinho do Araripe. E por fim eu deixo aqui os meus agradecimentos, né? E também queria agradecer ao CNPq que financiou essa pesquisa.